dia, bom dia. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, dando continuidade à série de sermões e mensagens que tem como base esse livro. Nós estamos agora em Atos, capítulo 4, a partir do verso 5. Do verso 5 ao verso 13. Diz assim o texto: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, e aqui eles, João e Pedro, o arguíram: Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado, esse está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Amém. Obrigado, Deus, por esse texto. Fala aos nossos corações agora, por favor, em nome de Jesus. Amém. Bom, já retorno aqui ao contexto dessa passagem, porque ela está ligada a um milagre que havia acabado de acontecer no final do capítulo 3. Mas eu quero aqui aproveitar essa mensagem geral desse texto, para abordar um pouco, de forma inicial pelo menos, a triste realidade de como nós somos perseguidos pela verdade, como nós crentes, aqueles que acreditam em Jesus, lutam contra um sistema que é cada vez mais negacionista em relação à existência de Deus. Não é? Você convive cada vez mais com pessoas que se negam Deus, elas podem negar a Deus, ou elas relativizam a verdade. E a verdade relativizada, ela perde o seu efeito. A verdade, ela é pontual, ela é paradigmática. Se eu começo a relativizar os princípios bíblicos, as verdades divinas, a verdade que tem o poder, porque ela é o próprio Deus, ela é o próprio Cristo, ela perde o seu efeito na sua aplicação. E nós convivemos com muitas pessoas fora e dentro da igreja que já relativizam essa verdade. Há aqueles mais incisivos que questionam a própria criação de Deus. Foi Deus mesmo? Deus existe? Deus criou a terra? Aquele milagre foi Deus que fez? Então essas pessoas, elas não só questionam a nossa fé, como elas também nos julgam pelo posicionamento que temos. Isso está cada vez mais comum, trocando em miúdos, trazendo à prática. Estava eu ontem à mesa, de forma bem aqui atual, né? Porque aconteceu ontem esse episódio. A Rebeca me perguntou se esse mês era o mês do orgulho LGBTQI+. E eu assustado, falei, mas como é que ela sabe disso, né? E ela falou, eu falei, filha, olha, eu desconfio que sim, porque eu tenho visto algumas coisas por aí. Ela falou, é verdade, porque eu estava assistindo um desenho num canal X, e aí eu vi lá que 2 amiguinhos se beijaram e aparece muita propaganda lá. Aquilo me trouxe uma tristeza muito grande, porque já não é mais uma teoria da conspiração, já é a realidade mesmo da minha filha ali assistindo isso. E eu fico imaginando aqueles que não têm uma família com um senso crítico um pouquinho mais aguçado. Enfim, isso me ofendeu. Ofendeu os meus princípios, as minhas verdades, aquilo que eu entendo como sendo plano, projeto de Deus, é a minha fé.
Então, partimos do pressuposto de que o mundo, de forma geral, boa parte da sociedade, já nega princípios divinos, bíblicos muito claros. Nós convivemos com essas pessoas, que são a maioria, pelo menos daqueles com quem eu convivo, eu digo. São a maioria. Pode ser que não seja no contexto geral, os crentes estão escondidos, mas com quem eu convivo hoje, a maioria deles já tem esses princípios como certos, ou os princípios bíblicos como abandonados e esses novos como certos. Um colega meu se separou recentemente e ele conversando sobre, ambos crentes, e ele no frigir dos ovos disse à ex-esposa dele: mas e Deus? E a igreja? E ele disse isso para mim com tristeza. Ela falou assim: Ricardo, ela olhou para mim e falou assim: esquece isso. Esquece isso. Esquece esse negócio de Deus, igreja, para com isso. Então as pessoas já retiraram Deus das suas vidas, e isso é uma grande tristeza. O texto que nós lemos fala um pouco sobre isso, da vontade, do ímpeto, do desejo de pessoas que conheciam a Deus, de negarem princípios e o poder e a capacidade de o próprio Deus fazer aquilo. Eles viram o milagre, eles presenciaram, testemunharam, ficaram sabendo do que Deus havia feito, mas para satisfazer o seu próprio desejo, a sua vontade de vingança, os seus planos, que aqui eram malignos, eles negaram o poder de Deus, a autoridade e a realização de Deus na vida daquele homem que não andava e que foi, portanto, curado por meio de servos do Senhor. Aqui Lucas, quando escreve o livro de Atos, citando o episódio de Pedro e João, ele faz questão de citar as palavras de Pedro, quando Pedro diz quem era aquele público, onde eles estavam. Pedro faz questão de dizer: estou em Jerusalém, e não só estou em Jerusalém, como estou na presença dos principais. Estão comigo Anás e Caifás. E aqui há algo interessante, porque Anás e Caifás, sumo sacerdote, mas de praxe deveria ser somente um ali exercendo aquele papel. E aqui, quando estudamos o texto, vemos que esse sinédrio, esse povo de Israel, no que consentia aqui, ou no que concernia a sua liderança, estava completamente corrompida. O cargo de sumo sacerdote era vendido. Aqui o Império Romano havia tirado Anás do cargo de sumo sacerdote e colocado Caifás, mas quem deveria escolher o sumo sacerdote não era o Império Romano, era o próprio povo de Deus, ou o próprio Deus, enfim, por meio da linhagem. Para se ter uma ideia, no intervalo de 100 anos, 28 sacerdotes ou sumos sacerdotes assumiram o templo. Em 100 anos, 28 sumos sacerdotes. Quanto tempo vivia cada um deles? Esse cargo é vitalício, deveriam permanecer até que Deus então os levasse. Só Valério, que foi aqui um governador romano, ele colocou no cargo 13 sumos sacerdotes. Escolhia um, escolhia outro, o cargo passou a ser uma forma de barganha política, e era por esse povo, por esses principais, por esse sinédrio, que João e Pedro seriam julgados. E aqui é uma aplicação muito fácil de ser feita, porque é por esse povo, vendido, por esse povo já sem princípios, que nós somos julgados. Que as verdades bíblicas que cremos são colocadas à prova. Porque é aqueles que por vezes têm uma vida completamente torta, que olham para mim e dizem: você acredita nisso? E eu falo sim. Mas não é possível. Então aqueles que nos julgam, o tribunal que nos julga hoje, também, à semelhança do que vivia aqui, Pedro e João estava vendido. Bom, e a vontade deles, quando interrogavam Pedro e João, creia nisso, é evidente, não era descobrir a verdade, era matá-los. Esse tipo de julgamento, à luz de Deuteronômio capítulo 13, era imposto a feiticeiros, a falsos profetas, que quando julgados, porque estavam em tese fazendo alguma coisa em nome de Deus, e não era Deus o realizador, eram mortos a pedradas. Era isso que eles queriam fazer com Pedro e João.
Eles queriam colocar sobre Pedro e João a alcunha de falsos profetas, de feiticeiros. E Pedro e João, então, diante desse cenário, precisam se defender. Aqui Pedro e João estavam diante de um problema sério. A sua vida estava sendo atentada, havia perigo de morte, os seus princípios estavam sendo atentados, ofendidos. Era o que eles pensavam, era o seu corpo, era a sua fé, era a sua religiosidade, aqui não no sentido pejorativo da palavra, mas era a sua crença, estavam sendo colocados à prova, estavam sendo questionados. Então é diante desse contexto que eu aprendo com esse texto, sobre esses desafios da vida, quando a nossa vida, de fato, quando o nosso corpo, quando a nossa fé, quando os nossos pensamentos, a nossa crença é colocada à prova, como é que devemos agir? Em primeiro lugar, confie. Confie porque você tem um ajudador. Confie porque você não está sozinho na defesa da fé. Essa apologética que a você é requisitada, ela não emana do homem para Deus ou para a sociedade, é de Deus para o homem, e o homem como interlocutor, como arauto, vai dizer aquilo que deve ser dito. É o próprio Espírito Santo que habita em você e que lhe auxilia, o seu ajudador. Confie. Confie porque na hora certa, Deus vai lhe dar o que precisa ser dito. Veja, olha o que acontece com Pedro. O mesmo Pedro que passou vergonha, que teve medo diante de uma simples criada, porque não sabia o que falar, ou tinha medo de falar naquilo que acreditava, agora perante o sinédrio, diante de autoridades, com intrepidez, com ousadia, abre a boca para falar do que Deus queria que ele falasse. Sabe o que isso quer dizer? É que agora Pedro tinha a presença em si do Espírito Santo de Deus, ajudando, auxiliando a dizer, a falar o que precisava ser dito. Então, aquilo que precisa ser feito diante dos desafios da sua vida, das armadilhas de Satanás, porque essa aqui era uma grande armadilha, diante das dificuldades que você possa enfrentar contra o seu corpo, contra a sua fé. Confie, você tem um auxiliador, você tem um ajudador, você não está sozinho. Você está lá na sua cadeira de dentista, você está lá na sua mesa de escritório, e você precisa colocar a sua fé em prática, você precisa dizer o que precisa ser dito, diante talvez às vezes até do seu chefe, que contraria a sua fé. Ore e peça a Deus autoridade para dizer aquilo que precisa ser dito. Aquilo, a sua boca será naquele momento tocada por brasa viva, vinda do céu, para que você possa falar. Bom, o que devo fazer, Senhor? O Espírito lhe ajuda nessa resposta. João, capítulo 14, verso 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Já passou por isso? Quando você ora e Deus me ajuda a lembrar o que eu preciso dizer, me ajuda a lembrar dos textos que eu aprendi, me ajuda a lembrar daquilo que a minha mãe me ensinou, me ajuda a lembrar daquilo que o meu pai me ensinou, me ajuda a lembrar aquilo que o Senhor um dia me ensinou. Bom, eu acho que nessa perspectiva, primeiro João Calvino, nessa perspectiva diz assim, Pedro não falou com majestade própria, visto que ele negara o seu Senhor, o Cristo, ao temer a voz de uma simples mulher. Deveria agora ter desmaiado de pavor ante a augusta assembleia. Vou ler novamente aqui. Pedro não falou com majestade própria, visto que ele negara o seu Senhor Cristo ao temer a voz de uma simples mulher em ocasião passada. Se é assim, deveria ele agora ter desmaiado de pavor ante essa augusta assembleia. Por isso não veio dele, vinha do próprio Espírito Santo de Deus. Eu acho que todos aqui já ouviram falar num grande evangelista, talvez o maior deles, chamado Moody. Moody, século XIX, inglês.
Ele tem histórias incríveis de como ele era usado pelo Espírito Santo de Deus. Veja, esse homem era um homem letrado, inculto, sapateiro, filho de sapateiro, se converte dentro de uma sapataria. E as histórias que envolvem esse maior evangelista de todos os tempos são incríveis, porque a sede que ele tinha de ensinar o evangelho era algo que nos inspira. Já contei isso à igreja, quando ele vai a uma pequena igreja dizer que queria ensinar, mas ele sabia muito pouco. E aquele pastor da igreja diz: olha, nós temos poucas pessoas aqui e muitos professores, então não há quem ensinar. Aí ele diz assim: mas e se eu trouxer os alunos, eu posso ensinar? E o pastor diz: sim. Então ele sai pelas ruas procurando a quem a ensinar, convencendo as pessoas a irem à igreja, e no dia seguinte aquela igreja estava lotada de pessoas para que ele pudesse ensinar, só que ele não se sentia preparado para isso. Então os escritos dizem que ele pagava para professores ensinarem por ele, e que ele alugava cadeiras na igreja, porque a esse tempo era comum que você precisasse alugar cadeiras para poder participar do culto. Ele juntava o maior número de dinheiro possível para alugar o maior número de cadeiras possíveis, para que as pessoas que ele convidava pudessem estar presentes na igreja. Essa era a vontade dele, de falar. E aí você imagina, esse homem, ele deveria ter estudado muito, né, para poder depois, porque nos sermões dele, multidões eram convertidas, e ele dizia que ele não sabia falar. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia: eu trocaria todo o meu estudo, toda a minha oratória, pelo poder do Espírito que habita nesse homem, Moody. Ele ainda diz assim: rasem as veias de Moody, abram as veias de Moody e verão que o seu sangue é bíblico. É incrível. E há um texto, ele mesmo, né, sobre a biografia dele, ele diz assim, ó: certo dia, na sua grande campanha em Londres, Moody estava pregando num teatro repleto de pessoas da alta sociedade, e entre elas havia um membro da família real. Moody levantou-se e leu Lucas, capítulo 4, verso 27, abre aspas. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Ao chegar a palavra Eliseu, por causa da presença das autoridades, ele não podia pronunciar e começou a gaguejar e a balbuciar. Começou a ler o versículo de novo, mas de novo não podia passar adiante. Experimentou a terceira vez e falhou pela terceira vez. Então fechou o livro e, muito comovido, olhou para cima dizendo: ó Deus, usa essa língua de gago para proclamar Cristo crucificado a esse povo. Deus desceu sobre ele o poder de Deus, e a ele derramou em sua alma em tal torrente de palavras, que o auditório inteiro ficou como que derretido pelo fogo divino. Abre essas palavras de Moody: não conheço coisa mais importante que a América precise do que homens e mulheres inflamados com o fogo do céu. Nunca encontrei um homem ou uma mulher inflamado com o Espírito de Deus que fracassasse. Creio que isso seja mesmo impossível. Tais pessoas nunca se sentem derrotadas. Avançam mais e mais e se animam mais e mais. Amados, se não tendes essa iluminação do Espírito, resolva adquiri-la e orai: ó Deus, ilumina-me com o teu Santo Espírito. Esse é o segredo de qualquer pessoa que vive dentro da igreja, que tem uma vida com Deus. Pouca oração, pouco poder; nenhuma oração, nenhum poder. E esse poder é o Espírito Santo quem lhe dá. Pessoas cheias do Espírito Santo. É isso que nós precisamos aqui. Porque diante dos desafios que nós temos, e são muitos, diante de dificuldades de relacionamento que nós temos, e não são poucas. Quem aqui já não se desentendeu com alguém, gente? Quem aqui não teve um pensamento contrário a outra pessoa? Normal, somos pessoas com ciências diferentes, com intelecto diferente, com gosto diferente. Agora, quando nós não estamos na presença do Espírito Santo de Deus, quando nós não estamos cheios do Espírito Santo de Deus, o diabo nos usa. O diabo, ele brinca com a gente, e a gente começa a brigar dentro da igreja. Ou você sinceramente acha que pessoas que brigam dentro da igreja estão orientadas pelo Espírito Santo de Deus? Não, de forma alguma. Se há briga, Deus não está. Se há discórdia, Deus não está.
Então o que falta para alguns e falta para nós, e é um desafio para mim também, é estar cheio da presença e do poder do Espírito Santo de Deus, buscando a Deus em oração, buscando a Deus em leitura, porque aí as diferenças de opinião, elas não vão nos distanciar, elas não vão nos contendiar, elas vão nos aproximar, porque é o Espírito Santo que faz essa sinergia de um corpo que se une com partes diferentes. Bom, quando o homem se sobressai ao Espírito, aí há discórdia. Mas quando o Espírito Santo de Deus se sobressai ao homem, há unidade. Veja, eu estou falando de desafios. Eu estou falando de um homem, de Pedro, que estava diante do sinédrio, estava diante dos principais, e ele faz questão de dizer onde ele estava, para dizer que não era qualquer lugar. Ele precisava da autoridade do Espírito Santo de Deus para poder sair daquela situação. E a autoridade é tão reconhecida que os próprios presentes dizem, não é possível que esse homem iletrado possa estar falando essas coisas. Porque o texto vai dizer, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. É isso que eu quero de mim. Eu quero que as pessoas olhem para mim, independente do estudo que eu tenho ou não tenho. Ele esteve com Jesus. Será que alguém já pensou isso de você? Não é possível. Ela deve ter passado a madrugada inteira orando. A presença de Jesus ali é tão perceptível. E ela constrange. Bom, em segundo lugar, perceba a oportunidade. Esses momentos de luta, esses momentos de dificuldade, eles não existem em si. O fim deles não é, a luta não é, ela não existe como fim. Ela existe como um meio dado por Deus para que você testemunhe. Nós testemunhamos daquilo que vivemos. Então as suas lutas, seja doença, seja perseguição, seja o que for, elas existem para que você, durante ou depois, possa testemunhar do que Deus fez e faz. Você acha que Paulo passou por tudo que passou, porque Deus queria simplesmente persegui-lo? Deus tinha prazer que o barco dele naufragasse? Deus tinha prazer que perante também o sinédrio ele precisava se defender, fosse apedrejado? A ideia não é essa. Essas lutas todas que eles passaram, que você passa, é para que, como Jó disse, os seus olhos que antes não o viam, possam vê-lo. Antes você conhecia a Deus só de ouvir, agora depois dessa luta, os seus olhos podem vê-lo. É para isso que existem essas lutas. Então Pedro percebe essa oportunidade. Aquilo tudo estava acontecendo, não por uma perseguição, não. É Deus que planejou esse momento para que eu, perante esse povo, possa abrir a minha boca e proclamar a verdade. Sim, vocês me perseguem, olha que ironia, pelo bem que eu fiz. Vocês estão me perseguindo pelo bem que eu fiz, mas eu quero lhes dizer que não há salvação em nenhum outro, debaixo dos céus e da terra, senão no nome de Jesus Cristo. Olha que mensagem poderosa. Ele se aproveita da presença daqueles homens, do público que estava à volta, para falar a mensagem mais preciosa que ele poderia. Só há salvação por meio de Jesus Cristo. Paulo faz isso, Pedro faz isso, Jó faz isso, José fez isso. Quando José convida os seus irmãos para ter com ele, aí já na presença do seu pai, etc. Quando ele abre os olhos dos seus irmãos a respeito de quem ele era, eles calma, não fiquem apavorados. Tudo isso aconteceu para que a vontade de Deus fosse feita. Olha que maturidade espiritual, tudo isso está acontecendo. A doença que você, infelizmente, passa, a situação familiar que infelizmente você passa, tudo isso está acontecendo para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Vai entender. Mas é a palavra do Senhor que diz isso para nós, que os nossos problemas, a cegueira daquele menino, ela não existe em si, ou como fim em si, ela existe para que o poder de Deus seja manifestado. É por isso. Então Pedro aproveita a oportunidade para, diante de todos, entendendo com a maturidade que tinha, de que precisava proclamar. Qual oportunidade Deus tem lhe dado? O que você passa hoje?
Quais são os desafios? Um novo momento da sua vida, algo que mexe com o seu coração, as pessoas estão de olho em você, como é que ele vai se comportar? Como é que ela vai se comportar? Na maior parte das vezes, infelizmente, gente, na maior parte das vezes, nós crentes nos comportamos igualzinho às pessoas que não conhecem a Deus. Nós murmuramos, reclamamos. Ah, Senhor, por que comigo? Ah, Senhor, e agora? A nossa falta de fé é tão evidente que a gente sai pedindo oração para Deus e o mundo. Ah, ora por mim, porque é um desespero. Talvez se a oração desse não funcionar, daquela vai. Se essa não vai, daquele lá vai. Alguém que orar por mim, Deus vai ouvir. Falta fé, falta certeza de que eu, na minha intimidade com Deus, eu sei por que é que eu estou passando por aquilo. E Deus, no tempo certo, o Senhor vai resolver. Seja mais quieto, fale menos. Fale mais com Deus e menos com os outros a respeito da sua doença, da sua dor, da sua dificuldade. É preciso ser mais introspectivo, assimilar mais a dor e orando sempre, Deus, por que é? Por que é que eu passo por isso? Me ensina a lição, fala comigo, para que agora, com base no que eu vivi, eu possa testemunhar. Porque tem gente testemunhando da vida dos outros o tempo inteiro. Ou você acha que Deus não fez e não faz o tempo todo na sua vida? Abre os meus olhos espirituais, Senhor, para que eu enxergue na minha vida as suas obras e então eu possa testemunhar aqueles que o Senhor tem colocado à minha volta. Ah, eu nunca vou passar por isso. Eu nunca vou passar por isso. Passa. Não tem um servo do Senhor que não esteja suscetível aos problemas oriundos do pecado original do Jardim do Éden. Não tem. A gente pode passar. Por mais crente que você seja, mais firme que você seja, você não está imune àquilo que Adão e Eva fizeram. Mas se eu passar, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar? Porque eu quero testemunhar assim como Pedro e João fizeram. Por fim, não negocie o conteúdo do discurso, independente do resultado. Não negocie o conteúdo do discurso, independente do resultado. Porque a sede de negociar a verdade, ela vem muito por causa da necessidade de aprovação. Eu quero que o meu público goste daquilo que eu vou falar. Eu quero que aqueles que me ouçam concordem comigo. Aí eu me sinto amado, me sinto acolhido pela minha plateia, pelos meus familiares, pelos meus amigos. Esqueça isso. Você precisa falar independente do resultado. A verdade não pode ser negociada. E a verdade bíblica, ela é dura, ela não é inclusiva, ela não é atrativa, ela é excludente, ela não é includente. Essa é a grande verdade. Então você vai falar, as pessoas dizem, nossa, mas como que pode ser? Todas as pessoas, Deus manda pessoas para o inferno. Primeiro que a premissa está errada, né? Nós aqui nos colocamos nessa situação. Nossa, mas Deus não vai salvar a todos. Sabe coisas básicas que as pessoas querem nos pegar ali? Ah, mas Deus não ama fulano, Beltrano, não tem nada a ver com amor. Deus ama. Ama tanto que pune. Ama tanto que condena. Porque os atributos divinos não podem ser separados. A própria justiça de Deus faz parte do seu amor. Não é incrível isso? Então, não negocie o discurso. Isso que acontece com Pedro, aconteceu com Jesus em João capítulo 10, verso 32. Quando Jesus diz, tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Olha que pergunta irônica de Cristo. Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais agora? Ou querem me apedrejar? Eu tenho mostrado muitas coisas boas. Por quais delas vocês querem me pegar agora? Porque é isso. O bem ofende o mal, a luz ofende a treva, a justiça de Deus em nós ofende aqueles que convivem conosco. Você sabe disso. A verdade que habita em você, as verdades bíblicas, elas são tão fortes que elas ofendem e afastam aqueles que estão ao nosso redor e não concordam com as trevas. E não concordam com a luz, né? E ninguém, em sua consciência, ou pelo menos eu não conheci alguém assim, que diga assim, eu sou do diabo, eu sou das trevas. Ninguém diz isso. Agora a Bíblia é muito clara quando diz que aquele que não é por ele, é contra ele. Ou seja, pessoas boazinhas, pessoas bem intencionadas, pessoas que são inclusivas, que são acolhedoras, podem estar sendo instrumentos do diabo e das trevas. Podem estar, mesmo que não se autodeclarem assim. Essa é a verdade. E aí nós, com a luz que habita em nós, enfim, a gente não pode querer abraçar a todos.
A verdade de Deus, ela afasta mais do que aproxima. Porque aqueles que vão para o céu, são alcançados pelo próprio Cristo, são em número muito menor do que aqueles que vão para o inferno. É verdade. Há quem trabalha até com o dízimo, né? De toda a terra, 10% vai para o céu. Será que é isso? Eu não sei quem são, isso pertence a Deus, mas o fato é que nós convivemos com muitas e muitas pessoas que não acreditam naquilo que nós pregamos. Por fim, eu encerro aqui, 2 Coríntios capítulo 2, verso 16. Para esses últimos somos cheios de morte para a morte, mas para aqueles outros a boa fragrância da vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Verso 17. Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade, da parte de Deus e na sua presença. Amém? Que essa seja a nossa mensagem. Eu quero só voltar ao início e fazer um encerramento aqui. Pedro e João estavam diante de uma situação difícil. Eles precisavam defender verdades bíblicas e se defender, inclusive, de terem feito o bem. Eles precisavam defender a mensagem que eles carregavam em si. E por causa dessa circunstância, dessa defesa, corriam um risco. Risco de morrer, de serem chacoteados por aquilo que diziam. Mas se colocaram firmes. Eles entendiam que a verdade não podia ser negociada. Eles tinham um ajudador e eles sabiam disso. Para que na hora de não saber o que dizer, eles pudessem ter o que dizer. E seria a melhor mensagem, porque seria dada pelo próprio Espírito Santo de Deus. E eles aproveitaram, como sempre fizeram, as oportunidades que Deus dava. Entendendo que as lutas não tinham fim em si. As lutas eram um meio para que o nome de Jesus Cristo fosse glorificado. Amém? Pai querido, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado por essa mensagem. Que assim sejamos, Pai. Arautos do Senhor que não negociam a verdade, mesmo quando somos julgados por ela, por pessoas que mal te conhecem, Pai. Que nós tenhamos coragem de continuar dizendo o que precisa ser dito, mesmo que corramos riscos por isso, Pai. Por favor, em nome de Jesus. Amém.